Sabe aquela situação no trânsito, às vezes meio tensa, de carros e bicicletas dividindo a mesma rua? Pois é, uma cena super comum. E para quem está dirigindo ou para quem está pedalando, a segurança vem sempre em primeiro lugar. A grande questão é, como é que a gente faz para essa convivência ser tranquila e segura para todo mundo? A resposta, na verdade, já existe. Está nas regras. E hoje a gente vai entender a principal delas, aquela que pode salvar vidas no asfalto. Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, no Papo de Trânsito. E o papo de hoje é sobre um assunto essencial para a gente ter mais harmonia nas ruas. Então, vamos direto ao ponto. Carro e bicicleta. Como dividir a rua com segurança? Olha, a resposta para isso não é uma questão de opinião ou de eu acho que. A resposta está na lei, de um jeito bem claro. Vamos ver exatamente o que o nosso Código de Trânsito Brasileiro diz sobre os deveres de motoristas e ciclistas. Perfeito, vamos lá. Tudo começa com um número. É uma medida que funciona como uma verdadeira regra de ouro para a segurança de todo mundo. E esse número é 1,5 m. Grave bem esse número. Não é uma sugestão, não é uma dica de bom senso, não. É a distância lateral mínima, obrigatória, que qualquer veículo com motor precisa manter ao passar ou ultrapassar uma bicicleta. É essa distância, 1,5 m, que realmente salva vidas. E como eu disse, não sou eu que estou falando. Está escrito na lei. O artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro é super direto, a redação não deixa nenhuma margem para interpretação, como a gente pode ver aí na tela. Certo, mas e na prática? O que acontece se essa regra não for respeitada? Agora a gente entra na parte que todo motorista precisa saber de cor, as consequências legais. Isso nos leva direto para a infração específica que trata desse assunto. Vamos dar uma olhada nos detalhes. A infração tem um código próprio, o 589-40, ela está baseada, claro, no artigo 201. A gravidade é considerada média. E o que isso significa? Significa multa e muita atenção aqui, 4 pontos na carteira de habilitação. 4 pontos já é uma penalidade bem considerável. Tá, mas quando exatamente um agente de trânsito pode aplicar essa multa? Ele precisa sair com uma fita métrica para medir a distância? A resposta é não. A fiscalização funciona com base em critérios bem objetivos, que dá para observar. Vamos entender quais são. O ponto-chave é esse aqui. A autuação acontece quando a distância é visivelmente menor que 1,5 m. O agente não precisa de nenhum instrumento. A infração é constatada pela observação dele. E tem um detalhe importante. Se o problema não for a distância, mas sim a velocidade alta ao passar pelo ciclista, aí a infração é outra, a do artigo 220. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o próprio manual de fiscalização dá exemplos bem práticos. A multa pode ser aplicada se o veículo simplesmente passou ou se ele ultrapassou o ciclista a menos de 1,5 m. Agora, essa terceira situação é muito séria. É a famosa fina. Se o carro passar tão perto que obriga o ciclista a desviar para não cair ou bater, isso por si só já é motivo para autuação. Bom, até agora a gente focou bastante nas obrigações de quem dirige o carro. Mas e o ciclista? Onde ele deve andar? Qual é o lugar dele na via? A lei também deixa isso bem claro para organizar o trânsito e garantir os direitos de quem pedala. De acordo com o artigo 58 do Código, quando não tem ciclovia, nem ciclofaixa, nem acostamento, o lugar da bicicleta é na rua, sim. Ela deve circular nos cantos da pista, sempre no mesmo sentido dos carros. E agora vem a parte mais importante. Nessas condições, o ciclista tem a preferência sobre os carros. Ou seja, o motorista tem que esperar, reduzir a velocidade e garantir uma passagem segura. E tudo isso que a gente conversou nos leva a um princípio muito maior, que é a base de todo o Código de Trânsito. Não é só sobre seguir regras isoladas, mas sim sobre ter uma mentalidade de cuidado, onde o mais forte sempre protege o mais frágil. É o que a gente chama de hierarquia da responsabilidade, que está lá no artigo 29. Pensa numa pirâmide de proteção. Os veículos maiores, como caminhões, cuidam dos menores. Os veículos motorizados, como carros e motos, são responsáveis pela segurança de quem não tem motor, como as bicicletas. E lá na base de tudo, todos os veículos, sem exceção, são responsáveis pela segurança dos pedestres. A lógica é simples. Quanto mais potente a sua máquina, maior a sua responsabilidade. A lei nos mostra o caminho, né? A distância certa, os direitos, os deveres. Mas uma convivência de paz no trânsito vai um pouco além disso. Nasce da gente se colocar no lugar do outro. Então fica aqui uma reflexão. Saber a regra do 1,5 m é o primeiro passo, é o fundamental. Mas qual vai ser o próximo passo de cada um de nós para a gente transformar a rua num lugar de mais respeito e, é claro, muito mais seguro para todo mundo? Federais do Ensino,
Um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por Jefferson Mendes do Nascimento.